Meus queridos irmãos, desejamos cumprimentarmos a todos com a paz do Senhor. Queremos aqui agradecermos a Deus por este momento de estarmos aqui. Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de agradecermos a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Louvamos a Deus por esta manhã, por esse momento de estarmos aqui, agradecendo ao Senhor pela beleza da sua santidade, por este momento de louvarmos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Quero agradecermos a Deus pelos nossos amigos, nossos queridos irmãos. Somos gratos a Deus. Também agradecemos a Deus pela vida dos nossos pastores. Somos gratos ao Senhor pela vida de cada um de nós, pela vida de cada um dos queridos pastores, nossos queridos presbíteros, os diáconos, auxiliares, dirigentes e de oração. Agradecemos a você. Se sinta abraçado por Deus nesta manhã. Se sinta também consolados aos queridos irmãos também que têm perdido seus entes queridos. Queremos mandar nossas condolências, que Deus lhe console, que Deus lhe ajude as vossas famílias. A gente sabe que não é fácil. Quantos neste dia não tem mais essa oportunidade de poder respirar, de podermos contemplarmos esse momento tão lindo, tão especial que Deus nos concede. Sabemos que estamos numa grande batalha, estamos passando por um momento de dificuldade, um momento muito difícil para a humanidade, mas a gente nunca devemos perder as nossas esperanças, que possamos olharmos para o autor e consumador da nossa fé, porque é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a nossa esperança, é dele que vem tudo que nós necessitamos, apesar de tantas coisas que nós estamos vivenciando. Mas o Senhor é a nossa segurança, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. E eu quero aqui agradecermos a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradeço a Deus pelas nossas orações. Gostaríamos de pedirmos aqui aos irmãos que compartilhem a palavra de Deus com alguém que precisa de uma palavra do Senhor. A gente sabe que muitas pessoas estão aí com medo, estão isoladas e precisa de ouvir um versículo bíblico, precisa de ouvir uma palavra de Deus para o coração dos irmãos, das irmãs. A gente sabe que quando se liga a televisão, quando se liga os rádios, quando se pega no jornal, é só a notícia de pessoas que têm sido cometidas por essa doença, pessoas que têm sido levadas, mas que nós não ficamos perplexos, porque isso está afetando a humanidade, está afetando o mundo em peso, e isso tem tirado muitas vezes a segurança das pessoas, e as pessoas estão muitas vezes complexas, pensam até tirar sua própria vida, mas que o Senhor possa lhe usar como canal de bênção para levar esta palavra de Deus, para compartilhar com outras pessoas que precisam de uma palavra de Deus. Compartilhe a palavra de Deus com seu amigo, com sua amiga, ainda que não seja evangélica, ainda que não conheça Jesus, mas diga a ele que Deus tem uma palavra para o coração deles, apesar destas frustrações, apesar desta insegurança que nós estamos vivenciando, não por falta de policiamento, mas a segurança de as pessoas muitas vezes não ter mais uma expectativa de vida. Muitos agora estão desistindo, estão refreando, querendo muitas vezes, pensando que vai morrer, mas sabemos uma coisa, que a nossa vida está na mão de Deus. Mas eu gostaria de que estamos compartilhando com os irmãos esta palavra de Deus aos nossos corações, uma palavra importante para as nossas vidas, que nos edifica, que nos traz para a nossa meditação, que é o Salmo 23. Queremos compartilharmos com os queridos irmãos esse momento de reflexão da palavra do Senhor. É um salmo que é especial para nós, onde nós começamos e sabemos que esse salmo é um salmo que muitas pessoas têm colocado na sua casa como um salmo da prosperidade ou um salmo da segurança, porque a gente sabe que o salmista Davi, ele descrevendo este cântico tão especial de uma maneira tremenda para as nossas vidas. Salmo 23 que diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me faz verde pasto, guia mansamente as águas tranquilas. Refrigera minha alma pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara, teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o cálice transborde. Certamente a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus queridos, amados irmãos, a gente louvamos a Deus por este salmo. É um dos salmos que a gente possa refletirmos um pouco a respeito, como o salmista Davi, referindo o Senhor como o pastor, o Senhor como a sua segurança em sua vida, e uma expectativa tão tremenda quando o salmista Davi, ele compor, que a gente sabe que o salmo é poético, o salmo descreve a canção para Deus, a forma como eles expressava Deus em sua vida, em sua experiência, em sua conquista, em sua fraqueza, em suas limitações, em seus pecados. Era a forma que ele transmitia para que o povo viesse a vermos as limitações, as fraquezas, a bondade de Deus, como Deus era tremendo e justo sobre Israel. E cada um expressava Deus de uma forma cantando ou trazendo uma forma poética diante da sua vida e da circunstância. Porque sabemos que cada um de nós passamos por experiência, passamos por dificuldades, passamos por problemas, passamos muitas vezes por fraqueza espiritual. A gente sabe que a gente passamos por várias situações aqui na terra. Jesus, ele nos disse que no mundo tereis aflições e tribulações, mas tem bom ânimo, eu venci e vós também vencerás. A gente passamos por altos e baixos. Um dia a gente estamos cantando, um dia a gente está chorando, um dia a gente está muitas vezes com raiva. Isso é a forma que nós vivenciamos, são as circunstâncias da vida. E isso nós vamos tendo experiência com Deus, vamos aprendendo em cada prova, cada dificuldade, cada momento da nossa vida. É um momento único, você e Deus e eu. É por onde nós passamos por situações nesta vida que nos traz nos ensinarmos e passarmos a nossa experiência para outra pessoa. Por onde a gente passou, porque tem pessoas que estão passando o que você está passando. Tem pessoas que estão passando aquilo que você já passou. É um momento que cada um de nós passamos aqui na terra por dificuldade. Passamos por momentos de situações que parece que nós não vamos conseguir. Chegamos até ao fundo do poço, sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa. Mas como o salmista Davi, ele disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde vos virá o nosso socorro. O vosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É dele que vem o socorro da igreja. É dele que vem a esperança deste mundo. Enquanto a gente estamos olhando para a enfermidade, enquanto a gente estamos olhando para a expectativa da ciência, a expectativa que o que vai acontecer, o que não vai acontecer, a gente vamos ficando fracos espiritualmente. Mas se a gente olharmos para o nosso Senhor Jesus Cristo, como o salmista disse: eu levo os meus olhos para o monte, é de onde virá o socorro. Foi por isso que o salmista Davi, descrevendo este
cântico de uma forma gloriosa. Ele diz: Senhor é meu pastor. É trazermos uma segurança, porque Davi era um pastor de ovelha. Ele sabia o cuidado, ele sabia o zelo que o pastor tinha, as dedicações, os cuidados que muitas vezes as ovelhas precisam, e só o pastor que cuida, que entende, que sabe a situação de cada ovelha. Tem ovelha que muitas vezes está ferida, está machucada, está oprimida, está em uma situação difícil, e o pastor, ele sabe. Muitas vezes o que se está passando uma ovelha, ele dedica a sua vida a cuidar, ainda que muitas vezes chega a certas situações naquela ovelha, que muitas vezes é até a sombra da morte, mas o pastor, ele não desiste. O pastor, ele está lá para cuidar de suas feridas. Ele não quer deixar muitas vezes a ovelha morrer, mas ele está lá para cuidar, para dar remédio, para ajudar. E quando nós começamos a vermos que deitar-me faz verde pastos, guia mansamente as águas tranquilas, o pastor não vai levar suas ovelhas a águas turbulentas, a água muitas vezes tortuosas, não. Mas o pastor, ele tem um cuidado de levar suas ovelhas às águas tranquilas. Quem sabe as águas estão turbulentas no meio da tua parentela. As águas estão turbulentas no meio destas situações que estamos vivenciando. Isto tem frustrado você, tem trazido medo. Mas eu quero te dizer nesta manhã, o teu pastor, ele vai te levar às águas tranquilas. A água pode estar turbulenta, muito agitada. Aleluia. Mas o Senhor, o nosso pastor, ele não vai deixar você em perigo. Ele não vai deixar você sozinha. Ele não vai deixar você sozinho, não. Ele tem um cuidado de levar e guiar suas ovelhas às águas tranquilas. Estamos vendo como o mundo está, uma turbulência, num vendaval tão grande, um desabor. Quantas famílias que mais não se abraçam, quantas famílias já não mais se reunimos, quantas famílias já não mais muitas vezes estão lá, felizes, estão com seu semelhante triste, com seu rosto muitas vezes de tristeza, de angústia, de frustrações, esperando apenas uma notícia de alguém que esteja lá no hospital, de alguém que esteja em casa por causa da sua idade, da sua fragilidade de saúde. Mas o Senhor, vosso pastor, aleluia, o vosso pastor, ele cuida. Ele é a segurança, ele é a esperança. Aleluia. Essas águas vão se tornar calma na tua vida. Tenha esperança, tenha confiança no Senhor. Vai chegar o momento, vai chegar a hora de você estar reunido com a sua família e agradecer, dar seu culto de ação de graça por este momento de uma tribulação que muitas vezes a nação, os nossos governantes estão perdendo muitas vezes as esperanças, já não sabem o que fazer. Tomam muitas vezes medidas drásticas, medidas difíceis, porque não tem controle, mas o controle está na mão de Deus. Ele sabe do nosso amanhã, Ele sabe da nossa vida.
Aleluia. Está tudo previsto pela plenicência de Deus. Aleluia. Deus é quem sabe todas as coisas. Aleluia. Deus é que nos garante as nossas vitórias, as nossas esperanças, mas isto muitas vezes é o inimigo que quer fazer e nós, cristãos, trazer frustrações, perder o equilíbrio, deixarmos nossa base de oração, trazer a tristeza aos nossos corações. Mas o pastor chamado Jesus, aleluia, ele vai refrigerar a tua alma nesta manhã. Recebe um abraço de Deus, recebe um refrigério na tua mente. Deus está entrando agora na tua mente, receba agora refrigério. A tua mente está tão tortuosa, a tua mente está tão em ponto de perder o equilíbrio. Mas nesta manhã receba o refrigério na tua alma. Receba agora o abraço de Deus. Aleluia. Receba o abraço de Deus nesta manhã. Ele é refrigério da tua alma atribulada, aflita, assustada, com medo por causa destas situações. Mas a tua vida está na mão de Deus, o controle está na mão de Deus, o Senhor é pastor. Ele não vai deixar você se perder. Aleluia. Ele não vai deixar você perder o equilíbrio espiritual. É isso que o inimigo quer, que você perda o equilíbrio espiritual. Saia do propósito de Deus, da vontade de Deus. Deus não vai desistir de você. Ele não chamou você simplesmente para ser um perdedor, nem para estar frustrado. Não, Deus te chamou para ser uma coluna neste mundo, para ser uma coluna na tua família. Ele refrigera. Aleluia. Ele vai te guiar às águas tranquilas. Aleluia. Oh, aleluia. Isso vai passar. É apenas um momento de Deus com a humanidade, para que as pessoas possam entender, saber que Deus é Deus. É apenas situações que Deus está muitas vezes a trabalhar. Porque o Senhor sabe quantos estavam desapercebidos, quantos estavam muitas vezes sem seu altar, sem seu caminho da oração, estava mais preocupado com os seus bens materiais, estava mais preocupado o quanto ia conquistar, mas o Senhor parou. O Senhor mudou a história da humanidade, uma humanidade que estava desapercebida, uma humanidade que parecia que Deus não existia, mas agora todos estão vendo que Deus é Deus, que está no controle de todas as situações. Quantos interrogam, cadê Deus? Porque Deus permitiu estas situações? Porque Deus permitiu essa circunstância. Ele permitiu para um propósito. Ele permitiu porque Ele é Senhor, Ele não é Deus simplesmente como nós pensamos, como nós queremos, não. Deus permitiu essa situação para que você veja que Ele é Senhor. Ele é Deus Todo-Poderoso, a Ele a honra, a glória, a majestade. Aleluia,
Há quantas situações adversas, há quantas coisas estão acontecendo neste momento, quantas famílias de lutos, quantas famílias preocupadas, quantas famílias muitas vezes perplexas de uma situação como essa, uma geração que nunca viu uma situação como essa. Mas o Senhor, Ele está no controle de todas as situações. É como as ondas do mar. Tudo tem limite. Deus colocou limite nas ondas do mar. Eu não sei se vai ser mais um ano. Eu não sei se vai ter mais outro ano. Mas é um ano de preparação. É um ano de nós colocar as nossas vidas no altar. É um ano de a gente buscar mais a Deus. É um ano de a gente entender que a nossa vida nem sempre é uma vida de festa, nem sempre é uma vida de lazer. Mas a nossa vida é uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Deus não chamou ninguém para ser próspero. Deus não chamou ninguém para ser um conquistador, não. Deus nos chamou para pregarmos este evangelho, dizer a esta sociedade corrompida que Ele está voltando. É a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos avisou através do seu evangelho. Ninguém é inocente. Ninguém é inocente do que está acontecendo. Quando nós começamos a observarmos a vida de Jó, Deus permitiu que o diabo, aleluia, viesse embaraçar a vida de Jó para ver se Jó murmurava. Deus, Ele permite coisas acontecer. Ele é amor, mas também é justiça. E muitas vezes precisa fazer-se uma limpeza. Precisa-se fazer uma mudança, porque tudo tem limite, ninguém se esconde dos olhos de Deus, nada se esconde da vontade de Deus. É tempo de se arrepender, é tempo de voltar, como nós vemos escrito no livro de Apocalipse, voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Pregar sobre o amor é fácil, falar sobre o amor é fácil, mas está na hora de verdadeiramente se vimos o que nós pregamos, o que nós falamos. Será que a nossa vida é um jornal aberto para que as pessoas vejam que Cristo vive em mim? Que Cristo vive em nós? Ou ficamos muitas vezes de aparência? Falamos que Cristo é amor, que Cristo é amor. Mas cadê o amor? Cadê a verdade? Cadê aquilo que nós pregamos? Aquilo que nós semeamos? Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Deus é o nosso pastor. Quando nós começamos a observar, muitas vezes o salmista Davi pegava o seu cajado, aleluia, quando a ovelha estava rebelde, aleluia, para orientar o caminho, porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, não vai faltar o cuidado de Deus, não vai faltar o amor de Deus, não vai faltar os projetos de Deus na nossa vida. A tua vida está na mão de Deus, a minha vida está na mão de Deus. Deus sabe a quem vai permitir a vida. Deus sabe aqueles que vai ser recolhidos, porque é o tempo de Deus. Aleluia! É o tempo de Deus sobre esta humanidade, sobre a sociedade cristã.
É o tempo de Deus, da colheita. Aleluia. É o tempo da colheita. Deus sabe os que estão preparados, aqueles que vão suportar, aqueles que não vão suportar. A gente muitas vezes esperamos palavras, Deus vai fazer isso, Deus vai te abençoar, Deus vai cessar. Mas é o tempo de Deus, é a hora de Deus. A gente precisa entender que tudo tem limite. Tudo tem limite. A gente acha que Deus é simplesmente para nos abençoar, para abrir porta de emprego, para curar as nossas enfermidades, para fazer tantas coisas, para nos dar livramento. Mas será que nós estamos agradando a Ele? Será que a nossa vida está diante dEle? Será que a gente perguntar a Ele, Senhor, como eu estou na tua obra? Como nós estamos te agradando? Só sabemos dizer, Senhor, quero isso. Faça isso, Senhor. Tem que ser assim. Mas será que você parou para perguntar como você está? Como eu estou diante da vontade de Deus? Mas queremos usar Deus apenas como se fosse os nossos objetos para nos beneficiar, para nos dar vitória. Mas Deus está passeando. Deus está tendo conversa muitas vezes com alguém. Deus está trabalhando no meio dos cristãos. É o tempo da cobrança. É o tempo da prestação de conta. Aleluia. É a prestação de conta. Deus está puxando. Deus é amor, mas também é justiça. Quantas coisas muitas vezes estão acontecendo e as pessoas pensam que Deus está se agradando. Quantas coisas ocultas pensando que Deus está se agradando, que Deus não vê. Os olhos de Deus são como chama de fogo. Aleluia. Os olhos de Deus somos como chama de fogo. Ele conhece, Ele sonda os nossos corações. Será que nós estamos lendo a Bíblia mesmo? Nós observamos que no livro de Coríntios, no capítulo 13, versículo 1, diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e não tivesse amor, seria como um sino que só fazia barulho, pensando que engana a Deus. É o tempo da cobrança de Deus. É o tempo que Deus está tendo conversa com muita gente, se achando que faz, que pode, que muitas vezes machuca, humilha. A obra de Deus tem dono. A igreja tem dono. Com Deus não se brinca. Deus é amor, mas também é justiça. É o tempo da cobrança de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. E nós observamos que o salmista ainda diz, certamente a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mas temos que estar na vontade de Deus, temos que estar nos objetivos de Deus. Não é como eu quero, como eu penso, como eu faço, não. É como Deus quer. Quer ser abençoado por Deus? Você tem que estar, nós temos que estar na vontade de Deus. Não é como nós pensamos, como nós queremos, como nós se achamos, não. É como Ele quer. A Escritura é um modelo do crente.
Se nós seguirmos este modelo, nós teremos, aleluia, intimidade com o Espírito Santo de Deus. Se nós seguirmos este modelo, seremos uma pessoa muito próspera no seu caminho, não de riqueza, não de bem material, mas a prosperidade espiritual. É isso que Deus quer em nossa vida, nos abençoar espiritualmente, nos encher da sua graça, nos renovar nossas vidas, nos trazermos esperança, termos intimidade com o Espírito Santo de Deus. Não a vida de muitas vezes ter bastante casa, bastante carro, aleluia, ter tanto dinheiro no banco, não é isso não. Deus nos salvou para essas coisas não. Deus nos salvou para sermos abençoados espiritualmente. Nós vejamos pela palavra de Deus que Jesus, ele nunca se pegou às coisas materiais, mas o seu único objetivo era preparar os seus discípulos para levarmos o índio glorioso. É para dizer às pessoas que estão nas drogas, às pessoas que estão na prostituição, às pessoas que estão no alcoolismo, Jesus salva. Não foi para dizer, Jesus, me dá isso. Eu sou teu servo. Eu faço a tua obra. Eu quero ser assim. Siga o modelo da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Veja como Deus, ele faz um homem prosperar espiritualmente. Quem era Paulo, o perseguidor da igreja? E quem foi Paulo hoje? Um grande escritor, um grande homem de Deus, um homem usado pelo Espírito Santo de Deus com tanta ousadia. Mas hoje nós queremos ser prósperos, queremos algagarmos posições, queremos algagar famas, queremos ser vacionados. Mas Paulo nunca parou para pensar que ia ser famoso. Paulo nunca pensou para ser alguém, não. Paulo muitas vezes ele se escondeu e fez Cristo aparecer. Ele disse: Cristo vive em mim. Já estou crucificado. Não mais vivo eu, mas Ele vive em mim. Jesus conhece a cada um, ele não se perde nem se embaraça com ninguém, nem com aparência, nem com posição, não. Deus conhece vossos corações, vossas mentes, nossos desígnios, as nossas ações estão diante de Deus. E Deus está nos alertando, é tempo de a gente mudar as nossas ações, os nossos pensamentos. Existe o céu, existe o inferno, não existe dois meios, não. A gente prega para aqueles que não têm Jesus, dizer, você, se não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Mas como estamos nossa atitude diante de Deus? Como nossa vida está diante do altar de Deus? Será que Deus possa fazer como fez com Jó? Este é um homem que entregou, um homem sincero, um homem que se desvia do mal. Será que Deus pode nos falarmos da nossa vida? Ao dizer para nós, maldito que eu não vos conheço, é um hipócrita, é um fariseu, é alguém que se faz ser crente, mas não é crente, fala do meu nome, canta, prega, mas não é crente. O céu não é apenas uma fantasia, uma história de carochinha. O céu é real. Para onde a gente vai é real. Jesus disse, eu vou para o Pai e voltarei para buscar para mim mesmo.
Mas ele disse: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. O arrebatamento vai acontecer, estamos vendo as prenúncias, a situação como estamos vivenciando, o mundo está se embaraçando, está andando numa situação difícil. Ou você acha que a palavra de Deus é uma revista de criança? O que está escrito no livro de Mateus é apenas uma história que aconteceu lá atrás. Quantos sinais vocês querem? Quantas provas vocês querem que Jesus está voltando? É o tempo, nós cristãos, se despertarmos, voltarmos para o primeiro amor, para o primeiro objetivo. Queremos muitas vezes que Deus venha massagear os nossos egos, que Deus venha nos confortar, que Deus venha... Não! Deus está falando através dos sinais, através dos acontecimentos. Veja como o mundo está, como a geração está, quantas coisas acontecendo, quantos pais de família perdendo o emprego, quantas situações acontecendo no meio empresarial. Você quer o quê? Qual é o sinal que você quer que Jesus vá na sua porta dizer: eu estou voltando, filho? Tem que mudar a tua atitude. Tem que mudar os teus pensamentos. Jesus disse, quando o discípulo estava querendo ser um melhor do que o outro, Jesus pega uma criança e diz: aquele que não for como uma criança não herdará o reino do céu. É sem malícia, sem maldade, sem decepções, sem racismo. Racismo não é apenas de cor. Não é apenas porque um é pobre e outro é rico. Não! Quantos racismos está acontecendo, divisões, separação, grupinho, e acha que Deus está se agradando, quer que Deus bate palma e diga: coisa boa você está fazendo. Não! Isso é reprovação de Deus. Deus está reprovando esses tipos de coisas. Deus não aceita essas coisinhas dentro da igreja, não. Isso quem traz divisão é o diabo que traz divisões. É isso que está agradando, é a ele, não é a Deus. Quando a igreja está unida, é uma igreja forte, porque é uma família só. Mas quando há divisões, quando há dissensões, quando há certas coisas, Deus não é controlado por ser humano, não. Deus não é controlado por alguma autoridade, não. Deus, Ele é Senhor. Entenda isso, compreenda isso. Ele é Senhor que te criou, que te formou do pó, da cinza. Você não tinha valor, nós não tínhamos valor, mas Ele deu nome, Ele deu bênçãos espiritual, Ele nos aceitou como filho adotivo. Veja que privilégio nós temos de falarmos dele, de sentirmos a sua presença gloriosa. Quem poderá pagar este amor, esse privilégio, essa oportunidade de sentir Deus? Quem é o ser humano para sentir Deus, para ter novamente esta comunhão? Faça uma retrospectiva na sua mente, no seu coração. Façamos isso. Precisamos agradar a Deus. Aquele que é amigo do mundo faz inimizade contra Deus. Mas aqueles que é amigo de Deus faz inimizade contra o mundo. Ou nós somos ou nós somos. É isso que o diabo está usando, estratégia para frustrar, para trazer divisões, dissensões, medo. Quantas famílias estão com medo? Quantas famílias estão agora, não querem se abraçar, não querem visita? Quantos cristãos estão perdendo a sua esperança, estão caindo?
E ainda tem gente que ri, que diz, olha, foi bom, caiu, fracassou, falhou. Nós somos uma coluna, somos um povo escolhido, separado, remido com o sangue de Jesus. Não foi para achar bom quem caiu, não. Você é o pronto-socorro, você é o socorrista. Nós fazemos parte do SAMU do céu. Vamos levarmos alimento, palavra. Vamos levarmos a verdade, a nossa vida, que seja a verdade que conduz com que a palavra nos recomenda. Se Jesus voltar agora, e aí, como nós estamos se Jesus voltar agora? Será que nós somos como fariseu? Ou será que somos como judeu? Ou se estamos preparados para a vinda do Senhor? O salmista Davi disse, quem habitará no teu tabernáculo? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. Jesus está voltando. Veja as prenúncias. Veja o que está acontecendo agora. O mundo parou. O mundo parou. Não foi para ver um famoso. Não foi para ver um teatro. Não foi para ver alguém que tem muitas condições financeiras. Não, o mundo parou. O mundo parou. Tudo o que acontece é a permissão de Deus. Quando Israel sentiu inveja, queria um rei, Deus permitiu, porque foi concentração de Deus. O homem escolheu, mas Deus permitiu. Deus pode dizer não, mas Ele permitiu. Escolha, vá, Samuel. Unge, eles não querem. Eu aceito também, mas aguenta as consequências. Não pense que muitas vezes as pessoas pensam que são comentadas, ou que são faladas, seja assim ou não seja assim, mas é permissão de Deus. Deus pode parar. Deus pode dizer até aqui, pronto. Ou será que Deus não tem poder? Ou você acha que Deus está caduco, está velho? Possa tantos boatos, tantas coisas ser falado, que foi isso, foi criado, foi formado, mas é permissão de Deus. Deus está no controle de tudo. Se Ele quisesse, Ele não permitia. Quem é uma bactéria? Quem é um germe? Quem somos nós para que Deus não possa parar? Deus, Ele fez o vento, o mar parar. Quando os discípulos estavam lá na popa do barco, os discípulos estavam lá com medo, perplexos, nós vamos morrer. Mas Ele disse, vento, mar, te acalma. Imagina uma bactéria. Imagina que acorda. É a conversa de Deus, é a prestação de conta. Deus falou, quantas vezes Deus falou? Preparação, 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 porque Deus estava vendo lá na frente o que vinha para o dia de hoje. Jesus está voltando. O arrebatamento vai acontecer. Será tão de repente que você nem espera. Quantos crentes estão desapercebidos? Estão preocupados com a sua vida social. Preocupados se vai ser empresários. Mas o Senhor está voltando. Quando nós vemos o livro de 1 Tessalonicenses, observamos quando o apóstolo São Paulo
estava vivenciando num tempo tão difícil. A frieza espiritual, alguns cristãos que estavam ali querendo enfriar a esperança de muitos, mas o apóstolo Paulo disse: meu querido irmão, não querei vocês ignorantes acerca dos que dormem, porque assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também tornaremos a ressuscitar na ressurreição. Quando o Senhor der ordem aos seus anjos, dizer: é a hora, milhares e milhares de pessoas serão arrebatadas, haverá grande confusão no mundo. Jesus está voltando. Ele vai vir buscar o seu povo. É o tempo de preparação. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Jesus está voltando. Ele está voltando. Prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Amém. Deus abençoe a todos. E compartilhe esta palavra com seu amigo, com seu irmão. Alguém precisa de uma palavra. A palavra de Deus, ela é vitamina para a nossa vida espiritual. Ela nos alimenta, ela nos fortalece, ela nos renova, ela nos traz verdadeiramente confiança, porque temos um Deus que está no controle, meu irmão. Temos um Deus que está no controle de tudo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que se sinta abraçado pelo Espírito Santo. Você que tem perdido seus entes queridos, você que está com seu parente no hospital, na UTI, muitas vezes internado em suas residências, esperando um momento de sair dos seus aposentos. Que Deus te recupere, te dê saúde, te dê força. Você que deixou o caminho do Senhor, você que precisa verdadeiramente voltar, ainda que você esteja na igreja, pregando, cantando, mas tem muitos cristãos que perderam os objetivos, estão apenas como se fosse uma capa. Estão lá porque precisa estar, mas que se sinta impactado com esta palavra. Jesus está voltando. Amém? Deus abençoe a todos.